Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente nós vamos encerrar o capítulo 17 e quero deixar já avisado para todos que eu já fiz a primeira e a segunda parte e se você não assistiu é importante assistir porque eu vou meio que dar uma continuidade, então eu não vou estender aqui falando de assuntos que eu já falei nos outros vídeos. Então a primeira parte eu falei sobre a grande meretriz, a segunda parte eu falei sobre a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, e a semelhança de leopardo tem boca de leão e pé de urso. E ali eu falei um pouco da estrutura dos reinos que se levantam, que caem, até chegar nos nossos tempos, nos dias de hoje. E nesse vídeo o foco vai ser os 10 reis. Eu vou comentar um pouco sobre o que eu acredito ser. É uma conclusão provisória, mas eu sei que existe aí outros pensamentos e interpretações, e eu acho importante somar, eu dar aqui uma interpretação, ainda que seja provisória, porque eu acredito que vai somar com vocês aí, e nisso a gente vai construindo algo sólido em Cristo, que é o fundamento. Então isso é muito importante. Eu quero deixar também avisado que no final desse vídeo eu vou dar alguns avisos ali, porque eu disse que eu ia fazer umas lives, então eu vou ver mais ou menos como que eu vou fazer, então eu vou falar isso no final. Então, que Deus abençoe os seus estudos e vamos lá, sem perder muito tempo, ler a palavra de Deus. Vamos dar continuidade aqui no versículo 12. Eu acho importante a gente seguir essa linha de estudos, versículo por versículo, como nos outros vídeos, porque a gente vai construindo algo em cima desses versículos de maneira que conseguimos organizar, né? Às vezes fica tudo embolado os textos, mas como é que eu vou interpretar esse texto? Então, ainda que seja conclusões provisórias que nós temos, principalmente na questão dos 10 reis, eu acho importante a gente sempre estar observando o que está acontecendo no cenário geopolítico, não para politicagem, etc e tal, mas com o objetivo como Daniel tinha ali. Ele vai dizer ali para o rei Nabucodonosor que Deus levanta reis e abate. Né? É o próprio Deus que faz isso. E nós estamos nele, estamos em Cristo. Então, por isso que tudo que nós vamos fazer aqui é tendo em vista as palavras proféticas do nosso Senhor Jesus Cristo, de Mateus 24, e a gente está sempre analisando com cautela, sem criar aí estereótipos, né, de alarmismo que gera mais confusão do que esclarecimento. Então o versículo 12 vai dizer o seguinte: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Olha que interessante. Você tem esses 10 reis que são interpretadas de diversas formas. Uns vão falar que são as 10 tribos bárbaras. Aí quando você vai fazer um estudo mais minucioso, você vê que tem mais de 10 tribos bárbaras. Outros vão falar que são 10 imperadores. Outros vão dizer que são 10 papas. Eu não concordo com essas explicações, ainda que respeitando essa interpretação dos irmãos, porque eu sei que segue uma linha de escatológica diferente da que eu tenho. E quando você vai analisar, outros irmãos vão falar também, que eu acho interessante, isso vai estar muito ligado com o que eu vou falar na minha interpretação provisória. Eles usam o Salmo 83, que vai mostrar ali 10 povos, né? Eles vão relacionar 10 reinos, nações, que estão ligados com o mundo árabe, que aí você tem Edom, Ismael, Hagarenos, Amalequitas, Filisteus, etc, etc. Então, eles pegam e falam, não, então tá tudo ligado com 10 nações árabes. Eu concordo em partes, eu vou explicar o porquê depois. Porque eu fiz um vídeo ali, a segunda parte, que eu expliquei um pouco sobre essa questão da genealogia e eu mostrei que Edom, que é Esaú, ele faz uma ponte de ligação através de casamentos, se une com as filhas de Canaã, na qual recebeu ali Cã, pai de Canaã, recebeu uma maldição de servidão. Esaú também recebe o maior servirá ao menor, serve Jacó. E Ismael
que também Esaú casa com as filhas de Ismael. Então eu fiz toda essa relação e mostrei que isso está relacionado com um povo que vai ser usado pelo anticristo para perseguir os santos, né? Esse povo vai ser usado como massa de manobra. Então depois você assiste a parte 2, aí você vai entender bem o que eu vou falar aqui agora nesses 10 ex. Então, assim, o que eu acredito que sejam os 10 ex? Eu vou usar aqui alguns textos, né? A princípio você pode dizer, é muito óbvio isso, né? Mas lembre-se que muitas vezes a obviedade é realmente o que é a situação real. Eu acreditava que os 10 ex estava relacionado com um número que representa uma totalidade de nações. Eu até pensava, será que é a ONU? Mas eu estudando um pouco mais, eu não queria falar isso porque era muito superficial. Só porque tem um nome, Organizações das Nações Unidas. Então você acredita que os 10 ex sejam essa organização? E aí, estudando, não a casca, porque o nome é uma casca, você tem que entrar no miolo. Você vê que tudo isso que eu falei sobre os filhos de Edom, Ismael, estão relacionados com o que eu vou falar aqui agora. Mas eu quero ler alguns textos que me fez chegar nessa conclusão provisória de ser número 10, representar o todo de nações. Mas desse todo, sair 10 ex, 10 povos poderosos, que aí você vai ter ali em Daniel 7, que nós vamos ler aqui agora, algo interessante. Mas eu vou ler vários textos, então primeiro Daniel 7, depois outros textos. Diz assim Daniel 7, no versículo de número 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino e, depois deles, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Observe que nesse texto falou dos 10 chifres, corresponde a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Igual está ali em Apocalipse 13, da besta de 7 cabeças e 10 chifres, semelhança de leopardo, boca de leão e pé de urso. Eu falei sobre o quarto animal, esse animal terrível está relacionado com essa besta no vídeo passado. E ele vai entregar a autoridade o quê? Na verdade, em Apocalipse fala que ele vai entregar os 10 reis a autoridade para a besta. Mas esse entregar é justamente porque esse chifre pequeno, que é esse que se levanta, ele consegue derrubar, abater 3. Humilhar, abater ali no sentido de humilhar 3 poderes dentro dessa organização que eu falei, de Nações Unidas, né? Vamos colocar a ONU. E ele consegue humilhar os mais fortes, e aí ele se levanta como o rei para governar aquele grupo. Então, por que eu cheguei na conclusão que o número 10, provisoriamente, né, representa a totalidade de algo? Quando você vai pegar o número 10, ele tem um significado muito interessante. Quando você vê Deus derramando no Egito 10 pragas, ou seja, a totalidade da ira de Deus sobre o mundo egípcio. Número 10. Você vai pegar ali 10 mandamentos, a totalidade da lei de Deus para os povos, para o povo de Israel ali, mas eles deveriam espalhar essas leis para as nações. Inclusive, hoje essas leis foram espalhadas de fato. Então, é o todo da lei de Deus, que aí quando você vai estudar mais profundamente, esse todo ele tem um fundamento. O fundamento é o amor. E é esses dois fundamentos, que é essas duas perninhas, né, que o próprio Jesus disse, que os mandamentos se resumem a amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Então, esse resumo é o quê? Pôr num princípio unificador. A lei de Deus, que foi dada ali para o povo, Deus falou com a sua voz os mandamentos e todo o povo ouviu, era os 10 mandamentos que se une a amar a Deus e amar o próximo. Então isso daí a gente pode estudar mais para frente. Então você tem o número 10 representando o todo da lei de Deus. Aí nós temos ali 10 virgens. Por que 10 virgens? Representando o todo da igreja, a totalidade da igreja? Não, o todo da igreja que está dormindo. Porque o número da totalidade da igreja é 12.
Por isso que o número 10 ali, das 10 virgens, ele está relacionado num contexto da grande tribulação profético que as duas testemunhas vão estar profetizando. Uns vão falar que é no início da semana, outros no final. No meu caso, eu creio que as duas testemunhas profetizam nos 3 anos e meio finais. Já expliquei isso em um outro vídeo, mas isso aí não vem ao caso agora. Então, as 10 virgens, elas são despertadas, vai dizer assim, à meia-noite ouve-se um grito. Essa meia-noite é contexto de grande tribulação. Meia-noite, aí vem o noivo. Quem está dizendo aí vem o noivo? É as duas testemunhas. Então, 10 mais 2 dá 12. Mas desse número 12 que você tem ali, você tira o quê? O pleno, que é 7. Só 5 são prudentes, com mais 2 dá 7. Então, essa questão de números é muito importante de nós estudarmos, porque ela vai te dando dimensões da palavra profética. E Deus, ele trabalha com números. 7 dias da criação. Deus podia criar o mundo em um dia, em um estalar de dedos, mas por que ele usa 7 dias? 7 festas, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças. Então é para mostrar justamente toda essa relação profética, inclusive quando você tem côvados relacionado a templo, 144 côvados ali em Apocalipse 21, que nós vamos falar sobre isso, que é o número relacionado aos 144 mil. Aí vai falar ali em Apocalipse 21, número de homem, número de anjo. Então, quando você vai estudar côvados, ele está mostrando a beleza de Cristo e o seu corpo, que é a igreja. Então, toda a escritura aponta para Cristo e a igreja. E a gente vai destrinchando isso, pormenorizado, à medida que a gente vai estudando cada versículo e cada assunto. Então, você vê que esse número 10, ele representa o todo de algo. Então, eu analisando alguns textos, aí eu quero ir para Zacarias capítulo 8, depois nós vamos para Amós, e eu tinha chegado nessa conclusão, se é o número 10, 10 eis, eles representam o todo de algo, eles representam o todo de quê? Eu cheguei à conclusão provisória que seriam das nações, mas das nações que não pegaram na veste da orla de um judeu, como nós vamos ler agora em Zacarias 8, mas das nações que pegaram nas vestes do chifre pequeno. É o inverso. Zacarias capítulo 8, vamos ler ali um versículo que eu acho muito interessante. Só esse versículo. Versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Olha que interessante. 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha que coisa linda, irmãos. Aqui é uma palavra profética que se nós analisarmos, você vai ver que nesse texto está falando do próprio Cristo. E esses 10 homens de todas as línguas e nações, eu achei curioso. 10 homens representam todas as línguas das nações, vão pegar na veste de um judeu. Quem é esse judeu? Cristo vem da descendência de Judá. É o leão da tribo de Judá. Por isso que Deus preservou, né, os judeus, o reino do sul, que é a casa de Judá, para si, não por amor do povo, no sentido de que Deus tem uma promessa com a carne e o sangue. Porque você nasceu judeu, você vai ser abençoado por ser judeu. Não. Por amor aos patriarcas, como diz a Escritura, por causa do descendente, que é o Cristo. Vindo o Cristo, João vai dizer, o apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, que todos são filhos de Deus, no qual não é da carne, do sangue, da vontade do homem, não é filho de Deus por ser da carne, sangue e vontade do homem, mas porque creem no Filho amado de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é por causa disso que nós somos filhos de Deus. Então, a tribo de Judá, a casa de Judá foi preservada para vir o Cristo, o Messias. E quando você olha para esse texto, você vê esse judeu, ele está relacionado ao Messias. Por que 10 homens de todas as nações? Então, olha que interessante. Aí nós vamos para Amós e vamos ler ali um texto que vai ampliar isso. Isso tem estudos aí no canal sobre... Está muito ligado com as duas casas. As duas casas é um assunto que tem que ser estudado
unido no corpo de Cristo. Porque esse eu sei que é um assunto que ele está ligado com o judeu messiânico. Eu sei que alguns judeus messiânicos ensinam isso fazendo você voltar para a lei, voltar para a prática da sombra, circuncisão na carne, etc, etc. Então, eu sei que eles usam esse ensino que é rico para levar a pessoa para a lei. Mas quando você pega e separa o joio do trigo e une ao corpo de Cristo, você vai ver que desde Adão, da promessa da semente da mulher, e discorrendo isso até a vinda do Filho do Homem encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, são coisas maravilhosas. Você tem os detalhes. Então, eu vou falar aqui bem resumidamente, mas eu pretendo sim, já tem vídeos aí excelentes do Pastor Felipe no canal, eu pretendo fazer um estudo desde do Éden e discorrendo com ali depois você tem Abel, depois Abel você vai ter os filhos de Sete, Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos, etc, etc. Então, e mostrar a beleza da revelação progressiva do Cristo, da semente da mulher. É maravilhoso isso. Então vamos pegar Amós ali, só uma parte que eu acho bem interessante, que diz assim, no capítulo 9, versículo 9: Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Casa de Israel, entre todas as nações. Frisa aí. Assim como pegarão 10 homens de todas as línguas e nações. Pegarão na veste de um judeu. Então aqui você vai ver a casa de Israel sendo sacudida entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Versículo 11. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Observe que nesse texto você vai ver uma profecia que o apóstolo Tiago falou em Atos capítulo 15. Ele usou essa profecia, e essa profecia foi usada quando estava tendo briga entre judeus e os gentios. E aí teve o concílio ali em Jerusalém, e o apóstolo Tiago, ele, inspirado pelo Espírito Santo, nisso confirma os profetas. Quando vai dizer dos gentios, que os gentios fazem parte do mesmo povo. Por que fazem parte do mesmo povo, do mesmo corpo? Através desse sacudir a casa de Israel sobre todas as nações. É por isso que ele vai falar que ele vai dizer do tabernáculo restaurado de Davi, que vai ser levantado da ruína, apontando para a nova aliança, que é feita com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. É interessante esse assunto, por quê? Porque a nova aliança é feita com essas duas casas. E aonde os gentios entram? É através da casa de Israel. E aí, quando nós vamos estudar, alguns irmãos, com certeza aqui, muitos já estudaram isso aqui no canal, mas talvez outros não. Nós vamos ver que as 12 tribos, Deus ele dividiu as 12 tribos e divide. É ele que faz isso em 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. Que o sul é Judá e Benjamim e alguns levitas e as outras 10 tribos com Jeroboão. E era um efraimita, que nós não vamos entrar nesse detalhe, porém, você tem então depois tem a união, aí você tem a divisão, por conta do pecado de Salomão, aí Deus diz que vai rasgar o reino, mas não no reinado de Salomão, por amor a Davi, etc e tal. Deus ele rasga no reinado de Roboão, que é o filho de Salomão, rasgou o reino, e o que acontece? Acontece que Deus agora ele tem ali 2 povos, você tem reino do sul, reino do norte. E esses 2 reinos que Deus estava ali trabalhando, você vai ver que Amós, ele profetiza, ainda tinha um reino, né, o reino de Israel ali. Não tinha sido ainda despejado por Deus, despedido. Deus ainda estava falando com aquele povo. Mas lá em Oséias, você vai ver que Deus ele dá a carta de divórcio
para o reino de Israel. Ou seja, aqui é o momento do divórcio. Quando Deus ele pega essa casa de Israel, que são 10 tribos, e sacode em todas as nações. Ou seja, ele espalha para todas as nações. Mas continua ainda com o reino do sul. Por causa dos patriarcas, por amor aos patriarcas, por causa do descendente, o Cristo. Então, vindo o Cristo, ou seja, é a nova aliança. A nova aliança no sangue de Cristo que une judeus e gentios. Essa é a revelação profética. Então, quando eu comecei a analisar, baseado em tudo isso que eu falei aqui agora, eu falei, peraí, se o número 10 tribos, 10 homens, ele está ligado com todas as nações que foram espalhadas, o chamamento é em Cristo, para pegar na veste de um judeu, você faz parte do povo de Deus, um só povo, corpo de Cristo, nação santa, povo eleito. E aqueles que não aceitarem, que não crerem nessa mensagem, as nações que não creem, então ela continua ainda relacionada a esse número 10. E num contexto da ascensão ali do chifre pequeno, do anticristo, eles vão acabar pegando na veste agora do anticristo. Ou seja, vai se unir ao anticristo, que é representado por esses 10 reis. Então é nessa primícia que eu comecei a analisar as coisas, nesse entendimento, que os 10 reis ele representam uma totalidade de nações. E aí você tem hoje organizações das Nações Unidas. Mas esquece a casca. Como eu disse, o nome, pode ser que daqui a alguns anos não tenha mais Nações Unidas. Pode ser que o nome mude, assim como era Liga das Nações, mudou para Organizações de Nações Unidas. Pode ser que a ONU se funde com a União Europeia. A casca, para mim, não importa. O que importa é o miolo. Esse miolo que é importante. Porque quando você vai analisar o miolo da ONU, você acha que eles não têm poder nenhum. Isso daí é só um grupo de burocratas que se reúne ali sem interesse nenhum. Irmãos, olha a estrutura da ONU. A ONU, ela não é uma organização qualquer hoje. Ela influencia diretamente e indiretamente nas nações, através de agendas. E quando você vai analisar as agendas que estão dentro da ONU, elas estão relacionadas com tudo que eu já falei. Com os filhos de Ismael, Edom. A ONU é pró-islâmica. Nesse livro aqui, eu vou indicar esse, tem diversos. Contra o cristianismo. A ONU e a União Europeia como nova ideologia. Aqui vai falar dos direitos humanos e de não crescer e multiplicar, que é a questão da eugenia. O controle de natalidade, esse índice demográfico que eles querem reduzir no mundo, porque quanto menos pessoas tiver no mundo, é mais fácil de controlar as pessoas. Então aqui você vai ver, acho que na página 58, sobre a questão dos direitos humanos, falando sobre as religiões. A ONU, ele meio que amarra todas as religiões, entre aspas, eles amarram de você não poder falar, exercer a sua fé em público, mas sempre numa ideia de fé privada, mas não faz isso com o Islã. Eles não fazem isso, porque o Islã não é só uma religião, é um Estado-religião. Então você vê que está favorecendo o Islã. Como eu disse ali, dos filhos de Edom, etc e tal. Então, você vai começar a ver que as agendas islâmicas estão avançando na Europa. Conheço pessoas na Austrália, não vou citar nome aqui, que me falou que tem filho que está sendo... o professor é islâmico, que meio que oprimiu o filho dela por ser cristão. Eu achei isso já algo assim, bem complicado. A Austrália é uma população menor que no Japão. E aqui no Japão também você vê eles tendo ações assim, na qual tem bastante benefícios, né? Do próprio governo e das próprias pessoas ali, dos empresários que querem fazer negócio com o mundo árabe por causa do petróleo. Então você vê que eles estão avançando. Por isso que eu não fico muito preso. Alguns irmãos falam, não, vai vir lá da Turquia, porque lá em Apocalipse fala do trono de Satanás, na igreja de Pérgamo, então a pessoa só fica olhando para a Turquia. Tudo bem, é uma interpretação legítima, vamos olhar para a Turquia. Outros vão falar do Iraque, vai vir lá de Mossul, Nínive, porque aí você tem a profecia de Naum,
né? De ti, Nínive, é que saiu o que maquina o mal contra o Senhor, etc e tal. Tá, tudo bem, vamos olhar para o Iraque. Mas desconsiderar isso que eu estou dizendo, eu acredito que seja algo imprudente, pelo fato de que nós temos que analisar todo o cenário. Porque se eu estou falando não de locais geográficos, né? Locais ali, terra, Iraque, Turquia, eu estou falando dos povos que estão ali. Quando você vai pegar os ismaelitas, os edomitas, os povos, eles estão espalhados nas nações. Está no Egito, está na Arábia Saudita, está no Catar, eles estão nos Emirados Árabes, eles estão espalhados no mundo árabe. Então, assim, são mais de 10 nações, são diversas nações, mas o povo é o mesmo. Então, a gente tem que analisar nessa perspectiva. Se o povo é o mesmo, independente de quantos locais geográficos eles estão, nós temos que contar como um. Então, é assim que eu entendo as profecias. E esse povo, eles criaram uma estrutura baseado no Alcorão de um Estado-religião. E isso já está em curso mais de 1.400 anos. Então, por isso que, assim, muitas coisas que aconteceram no passado, não vou entrar em pormenores, na qual a igreja teve muitos combates com o mundo islâmico, inclusive judeus. Eu estou lendo um livro que eles se uniram, alguns judeus, né, se uniram aos maometanos para perseguir os cristãos no Oriente. Então tudo isso vai ser remontado novamente, essas perseguições aos santos, com mais intensidade e agressividade, por conta de um fator importante, a tecnologia, que é um instrumento na mão de pessoas tiranas, muito perigoso. Por quê? Porque é mais controle, mais poder. E quando você olha para o mundo árabe, quem que deu cidadania para uma robô chamada Sofia? Arábia Saudita. Quem quer construir uma cidade chamada Neon, totalmente ligada com 5G? Arábia Saudita. Não é o mundo árabe que investe no entretenimento, futebol, compra time de futebol, companhias de aviação. Eles estão investindo pesado. É aquela política do Império Romano, pão e circo, para você controlar a massa. Ou seja, dá um pouco de comida, diversão, o pessoal vai estar tranquilo, e aí você vai agindo pelas beiradas. Então, eles estão invadindo as nações de maneira sorrateira. Você não vê isso na grande mídia, você vê mais notícias dentro do seu próprio país, etc. e tal, das brigas internas. Então, e aí eles vão se fortalecendo. Tanto é que muitos falam do marxismo, e de fato também a ONU tem essa agenda marxista com as suas várias ramificações que eu não vou entrar em pormenor. Quem foi Karl Marx? Karl Marx foi um judeu, que eu considero aqueles que Jesus disse, né? São sinagogas de Satanás, que dizem ser judeus e não são. Não é um verdadeiro judeu como o apóstolo Paulo, Pedro, etc, etc. Então, e esses da sinagoga de Satanás está ligado com quem? Com a grande meretriz. E o marxismo, ele fortalece o Islã, na verdade, porque o marxismo ele cria essa tensão, essa dialética entre... antes era, né, burguês e proletário, ou seja, patrão versus empregado. Hoje você tem pai contra filho, homem contra mulher, hétero contra homo, negro contra branco. Então você tem essa tensão de guerra infinita, e isso cai num princípio que Jesus disse, quando ele vai falar para os fariseus: peraí, se eu estou expulsando Satanás pelo maiorai, por Beelzebu, se Satanás espelha Satanás, dividido está o seu reino e não vai subsistir. Então essas brigas internas que é causada por essa ideologia e essa divisão, acaba que a nação ela fica em frangalhos. E aí você tem uma nação, um povo forte que está unido, que tem princípios, que eles não vão negociar. Você não consegue penetrar no mundo islâmico, né? Eles são fechados e eles vão avançando através de várias agendas econômicas, porque eles estão usando isso daí também. Então, por isso que eu vejo que, no final de tudo, o marxismo, por ele ter essa coisa mais ateísta, a unidade no partido, né? Nos homens, você não tem uma unidade transcendental, uma unidade na religião,
coisa que o islâmico tem. Ainda que seja uma falsa religião, eles têm, né? E quando você olha para as ações dele no passado, você vê que eles estão agindo de maneira muito mais eficaz, mas sorrateiro. Então, quando você vai estudando esse miolo, você fala, não, olha o povo de Edom aí, que eu já comentei, agindo, né? Então, por isso que para mim, esses 10 reis, ele está ligado com essa totalidade de nações, mas que vai predominar de fato, que vai dominar, vai ser o mundo árabe. Porque você vê ali em Salmo 83, aquelas nações que eu já citei aqui, Edom, Ismaelita, Amalequitas, Filisteus, tudo ligado com esses povos que criaram essa religião. Os ismaelitas criaram essa religião, que é o quê? O islamismo. E por isso que nós temos que continuar pregando a verdade, que é Cristo. Eles creem no Jesus deles, mas o Jesus dele é um Jesus que é menor que Maomé, ou ali igual que Maomé. O nosso Cristo não. O nosso Cristo, ele é o Deus unigênito. Ele é o Filho amado a quem o Pai tem prazer. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E quem que é esse Logos de Deus? Lá em Apocalipse 19, nós vamos estudar depois. E o nome dele está escrito o Logos de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos continuar com essa mensagem, firmes, sem esmorecer, porque mesmo sabendo de tudo isso, né? Sabendo de tudo que está acontecendo, a gente não pode enfraquecer os nossos espíritos. Nós podemos ser fracos, porque aí sim, na nossa fraqueza é que se aperfeiçoou o poder de Deus para nós agirmos nesse mundo maligno e continuar pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. Mas não podemos ser covardes, porque os covardes não herdarão o reino de Deus. Temos que continuar falando. Amém? Então é isso. Você vê, vou dar um exemplo, vou encerrar aqui. Uma agenda que está sendo muito falada hoje, pedofilia. Por que essa agenda é uma agenda que favorece o Islã? Porque eles casam com crianças. Quando eles conseguirem derrubar essas leis que criminalizam a pedofilia nas nações onde é criminalizada a pedofilia, para o Islã vai ser bom, porque eles podem casar com crianças. Coisas que os cristãos repudiam, abominam. Amém? Então vamos voltar para o texto, para nós analisarmos aqui a sequência de como eu entendo aqui alguns pontos. Os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante uma hora. Então, como eu disse, a ONU, né? Eu vou colocar a ONU porque é a casca que está ainda presente, tá? Mas lembre-se que eu estou olhando para o miolo. A ONU, ela não tem um poder burocrático de nações, ela não tem ali imposto. Eles não criaram nenhum um poder burocrático para cobrar imposto das outras nações. Quando acontecer isso, é que está começando a se consolidar um governo mundial. Então, eles recebem autoridade com a besta está no meio ali, né? E essa besta, para mim, hoje, eu vou depois fazer um vídeo sobre isso, é a besta da terra. O anticristo está ligado com a besta da terra. E a besta do mar está relacionado com os 10 reis. Quando fala que vai fazer uma imagem da primeira besta, é fazer a imagem como se fosse do partido, entendeu? É como se fosse desse grupo, que vai representar ele. Porque eles vão entregar autoridade para essa besta da terra. Então depois eu vou explicar isso com mais detalhes. Então assim, essa besta, esses 10 reis vão entregar autoridade para a besta, né? Aqui eles estão unidos, juntos. Eles estão articulando alguma coisa, e essa articulação a gente sabe que ali em Daniel 7, o chifre pequeno vai humilhar 3, aí os outros 7 vão ficar, opa, esse daí é realmente um profeta, porque você só pode humilhar alguém se você tem mais poder. E o poder não está ligado, aí que é importante, não está ligado somente dinheiro. O poder tá o poder mais eficaz é o poder do profeta. Quando o profeta fala e acontece algo, as pessoas obedecem mais. Não é só o dinheiro que manipula. E nem a força. Como, por exemplo, se você manipula a pessoa, tem o poder da força e você fica subjugando, a pessoa te obedece. Mas uma hora que acontecer qualquer resquício ali de rebelião, a massa fica revoltada e vai contra aquele poder. Agora, quando há um poder de um profeta,
por isso que ele é chamado falso profeta, que ele faz sinais e maravilhas, as pessoas ficam admiradas. Então as pessoas se submetem pelas maravilhas que ele fez. Independente se aí a condição financeira ou se a pessoa ela tem o poder das armas, é por causa das maravilhas. Então esse personagem vai dizer que ele vai fazer fogo cair do céu. Grandes maravilhas. Então é isso que eu vejo que vai acontecer nesse contexto. Por isso que ele vai humilhar essas pessoas, esses três, né? Então aí vai dizer no versículo de número 13 que tem um só pensamento, estes, os 10 reis, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então eles vão oferecer esse poder e a autoridade que eles têm. Se eles têm autoridade ali dentro das suas nações, não, vamos dar autoridade para ele. Nós reduzimos aqui, não queremos poder nenhum para dar somente a esse. E aí entra tempos e metade de um tempo. Quando eles entregam, aí é a grande tribulação. 42 meses, e aí vai ser uma perseguição mais ostensiva. Então, a gente tem que estar observando os sinais. Como eu disse, não fica olhando só para um país, olha para um cenário geral, sempre olhando os povos, o povo de Edom, de Ismael, que eles estão articulando nas nações, através de ideologia, está sendo elos de ligação para ter essa fusão. Então, isso é importante, tá bom? Vamos continuar lendo o texto. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com eles. Que maravilha! Olha a promessa e a esperança que nós temos. Somos mais que vencedores. A guerra já está ganha em Cristo. Perdemos algumas batalhas, mas a guerra já está ganha. O Cordeiro vencerá. No final de tudo, irmãos, o Cordeiro ele vai vencer essa batalha. O que nós temos que fazer é nos posicionar, ficar firme, perseverança, não enfraquecer os nossos espíritos. E quando eu falo de enfraquecimento de espírito, é de covardia. Não podemos nos acovardar diante da situação. Temos que tocar a trombeta. Temos que continuar fazendo a obra de Deus. Temos que continuar amando as nossas famílias. Se esses globalistas querem destruir nossas famílias, então eu vou amar mais os meus filhos, vou cuidar mais deles, vou fazer mais por eles em Cristo, vou continuar fazendo a obra de Deus, edificando a igreja. É isso que nós temos que fazer. É assim que nós resistimos a todo esse mal. É assim que nós vamos também, como diz lá em Amós, edomitas vão olhar para Cristo. Vamos pregar para eles também. Eles não são... Nós não temos que odiar os nossos inimigos, nós amamos os nossos inimigos, então pregamos o evangelho porque amamos eles. E vamos tirar muito que está nessa massa confusa e trazer eles ao esclarecimento. Cristo esclarecerá a eles. E isso eu vejo vários testemunhos lindos de pessoas aqui, tem muito sentido do Paquistão, pessoas que vêm, que famílias são ameaçadas lá e eles continuam firmes em Cristo aqui. Então... Nesse contexto, quando eu falo do mundo islâmico, você vê que tem pessoas que não aceitam o que Maomé diz, mas tem medo de se posicionar porque eles vão ser rejeitados pelas famílias. Mas tem aqueles que é corajosos, aqueles que não, eu creio em Cristo e manifesta a sua fé em público, ainda que é perseguido e morto. Tem muitos que protegem os cristãos nesses locais. Eu li isso nesse livro. Então, por isso que é importante a gente sempre saber direcionar a mensagem, não generalizar, dar nome aos bois. É essa elite que controla as massas, que a gente tem que dar nome mesmo, falar, apontar. Então vamos continuar fazendo bem. Então, porque nós somos aqui vencedores em Cristo. Ele vai vencer essa batalha por nós. Amém? Vamos continuar. Versículo 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o execute a uma e dê à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então aqui são os últimos versículos, vou explicar aqui rapidamente para não ficar muito extenso o vídeo. Depois nós podemos entrar mais em detalhes na live que nós iremos fazer desse capítulo. Bom, aqui você vai ter
que os 10 reis e a besta vai odiar a meretriz e vai devastá-la, despojá-la e vai comer a sua carne e vai consumi-la no fogo. Lá em Naum, no capítulo 2, no versículo 1, vai falar assim: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Então ali você vai ver que está relacionado Nínive com a grande meretriz. Eu já expliquei isso no vídeo 1, falando que às vezes a profecia da grande prostituta está falando de Nínive, Babilônia. Eu apontei ali por que fala isso, ligado com Ezequiel 16. Eu sempre falo Jerusalém atual por causa disso, porque lá em Ezequiel 16 vai dizer que ela se prostituiu com a Síria, com o Egito. Ou seja, quando nós entendemos que nós somos casados com Deus, né, e você se prostitui e com outros deuses, você está se unindo em uma só carne com esses deuses. Então, eu falei isso no primeiro vídeo. Então, o que acontece é que quando eu falo de Jerusalém atual, é um povo apóstata que se vendeu para os reis da terra, que não é mais casada com Deus, que não está mais nesse matrimônio. E hoje nós sabemos que quem casou ali com o povo lá no Sinai foi o próprio Cristo. A gente tem estudo sobre isso. Aí vai falar sobre o marido que tem que morrer. Aí, quando morre, a antiga esposa fica viúva. E aí esse que ressuscita, que é Cristo, ele pode contrair um novo matrimônio, porque ele morreu e ressuscitou. Então, isso daí já tem vídeos que a gente já comentou sobre isso. Porém, essa mulher, ela crê que ela ainda é rainha, ela é casada, mas ela está se prostituindo com os reis da terra. Por isso que eu falo que aponta para os falsos profetas, ligado com a Jerusalém atual. Então, quando você olha Nínive, Babilônia nas profecias, eu faço essa interligação. Por que eu vejo aqui que esses reis vão odiar ela, vai devastá-la, vai consumir no fogo, vai despojar? Isso daqui não é aniquilar, é tirar toda a força dessa grande meretriz. Hoje a grande meretriz, ela está presente. Ela está fazendo essa articulação para unir os reis da terra. Você vê isso. Você vê líderes, grandes líderes aí falando sobre união ecumênica entre o islamismo. Você vê eles falando isso. Isso daí já é uma prostituição. Mas ainda eles têm uma autoridade, entre aspas, que eles falam ali de Deus, de Cristo, mas com essas articulações escusas, né, por detrás dos bastidores. Quando o anticristo, que é a besta, recebeu o poder, que ele vai receber, como diz aqui o texto, né? No versículo de número 17, porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento e o execute a uma e dê à besta o reino que possuem, né? Que é os 10 reis, vai dar a sua autoridade, o poder para a besta, e aí essa besta vai ir contra a grande meretriz. Por quê? Porque eles não vão querer mais ficar negociando com a grande meretriz, com essa prostituta. Eles vão perseguir ela também. Vai subjugar e vai ter que adorar a besta. Então, por isso que em Daniel vai dizer que o chifre pequeno ele vai se levantar contra todos aqueles que falam de Deus, contra todos. Inclusive com os da sinagoga de Satanás, que usam o nome de Deus para ganharem lucro, que usam o nome de Deus para fazer alianças escusas. Ele vai contra. Então ele vai desmontar todo esse império da grande meretriz. Por isso que esse despojar, esse ser devastado está ligado com isso. Ou seja, a grande meretriz já não vai mais atuar na grande tribulação. Quem vai ser é o reino do anticristo. E ele vai querer que adorem a eles, a esse reino. Então, e aí a grande meretriz sai de cena. Então, é uma perseguição geral, inclusive contra ela, né? Ela ajuda hoje a fortalecer esse reino, mas no final de tudo ela vai ser perseguida. E aí, perseguida em que sentido? Não vou mais aceitar que vocês usem a Bíblia, a Torá, não vou aceitar mais isso. Vai ter que ser agora o que a gente falar. E vocês vão ter que se submeter a isso. Vocês vão ter que adorar essa imagem que a besta da terra faz, da primeira besta. Então, tudo está interligado. Então, é isso que é devastar. É você tirar todo o poder dela, que ela tinha de influência nas nações, ela não vai ter mais. E hoje você vê isso. Hoje você vê aí falsos profetas tendo influência, poder, articulando com governos, né?
flertando com o Islã, líderes aí, como nós vemos, né? E aí você vai ver claramente, já aqui explicando, para finalizar, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre a terra, sobre os reis da terra. Quem que é a grande cidade no livro de Apocalipse? No livro de Apocalipse, a grande cidade, lá em Apocalipse capítulo 11, diz o seguinte, falando das duas testemunhas: o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Onde o nosso Senhor foi crucificado? Jerusalém atual. Egito, Gálatas vai falar sobre Agar, que é uma egípcia, que é Monte Sinai, Jerusalém atual. Sodoma, você vai ver porque ela se prostitui com os reis da terra. Tanto que várias profecias de Sodoma e Gomorra estão ligadas com Jerusalém. E aí você vê hoje, Tel Aviv é uma das paradas gays que mais tem aí ascensão, prestígio entre as nações. Então é isso. Então estudem tudo que eu falei. Não concordei com alguma coisa que você disse? Tudo bem, não tem problema, irmãos. A gente está aqui para aprender e crescer. Escatologia, como eu disse, eu dou minhas conclusões definitivas e provisórias. As definitivas eu não negocio, eu posso até conversar, mas dificilmente eu mudar essas posições, porque tem bastante conteúdo bíblico. Provisórias a gente vai estudando, vai analisando. Obrigado aí por permanecer nesses 3 vídeos, né? Eu sei que são longos, às vezes eu sou muito prolixo também, mas é difícil eu ser assim, bem objetivo. São assuntos que é bem complexo. E próximo vídeo é o capítulo 18, mas antes, como eu tinha dito, farei lives lá no Apocalipse Simplificado. Por exemplo, acabei o capítulo 17, vou fazer uma live para tirar dúvidas, conversar com vocês sobre o capítulo 17. Então, como eu disse que ia dar os recados, deixa aí as suas perguntas no vídeo. Eu vou selecionar, vou estar comentando na live e lá a gente vai interagir mais. Não sei a data ainda que eu vou fazer essa live, porque assim, eu preciso pegar uma data que fica bom para vocês, né? Não para mim aqui, né? Porque assim, eu não sei, eu tenho que ver. Se os irmãos não são inscritos no Telegram, eu tenho um canal ali do curso bíblico online, eu também estou ali, e o Apocalipse Simplificado. Então essas questões mais escatológicas eu trabalho ali no Apocalipse Simplificado. Eu vou pedir uma opinião dos irmãos, vou colocar ali um áudio para falar qual é o melhor horário para muitos, né? Não sei se não vai ser para todos, né? Infelizmente. E aí vocês dão um feedback. Se inscreva lá no canal do Telegram, vou deixar aí também na descrição. E aí a gente marca certinho o horário para a gente fazer essa live, porque eu estou bastante ansioso para poder conversar sobre tudo isso com vocês. E as pontas que ficaram soltas, que eu ver que eu dava para ter falado alguma coisa assim a mais, eu falo na live. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe se você gostou aí do vídeo. Curta os vídeos, que isso dá relevância. E sempre nos ajude em oração, porque isso é o mais importante, para que Deus abra a porta da palavra para nós, porque isso tem que ser anunciado. Eu creio nisso e precisamos preparar os nossos irmãos para perseverar, continuar fazendo a obra de Deus no amor de Cristo. E é isso. Um grande abraço a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.